Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos meditar na palavra do Senhor, que possamos ser edificados, que saiamos daqui hoje edificados para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 49, do 22 ao 26. O texto nos diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Meus irmãos, ao longo da minha vida cristã e relacionando com muitas pessoas, é interessante como quando fala de bênção, quando se falam de bênção, sem dúvida, abre as mãos. E quem de nós não gostaríamos de ser abençoado? Claro que sim, todos nós. Mas alguns dizem assim: eu queria ser como José, dormir e acordar governador. Parece que foi fácil, mas não foi tão fácil assim. Nesse texto de José, nós vemos, ou na história de José, a providência de Deus. E nós temos na nossa confissão de fé um texto que fala da providência, e diz assim: que Deus, pela sua própria vontade e para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, governa toda a sua criação. Cada criatura, cada ação de todas as coisas são governadas por Deus, desde a menor até a maior. Esta é a providência de Deus sobre o universo. Em outras palavras, a providência é Deus agindo como Deus, exercitando a sua preservação, seu governo e também a sua cooperação. Tudo isso guiado pela sua bondade paternal, de tal maneira que ele ordena todas as coisas para servir o conselho de sua própria vontade, para a sua glória e também para o bem do crente. Nós precisamos confiar que Deus é o Senhor da providência. Nós, olhando para o texto que nós acabamos de ler, sabemos que ele está sendo destacado de uma história. Começa no capítulo 17, 37, depois 39, vai até o 49. E no 49 nós temos a bênção de Jacó sobre a vida de José. Mas dentro desse contexto ainda, nós precisamos entender algumas coisas que são importantes para a nossa edificação, para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla daquilo que nós temos diante de nós. O livro de Gênesis, ele foi escrito com o objetivo de animar os israelitas, quando estes estavam saindo do Egito para a terra que Deus havia prometido a eles. Eles haviam estado no Egito por 430 anos. Haviam aprendido tudo quanto viveram no Egito. E entre essas aprendizagens, também, infelizmente, estava o aprendizado
daquilo que não era agradável a Deus. No Egito, eles passaram a lidar também com a crença nos deuses do Egito, com as superstições do Egito, com os pecados, com as iniquidades e com as maldades que estavam no Egito. E agora Deus tira este povo e traz este povo para a terra que havia lhe prometido. Então nós temos aí essa escritura que foi dada ao povo para que fossem animados e conhecessem o seu verdadeiro Deus. Nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como nós estamos falando de providência, e aqui no texto nós estamos falando das bênçãos sobre José, dentro do contexto de José, também há uma operosidade do Espírito do Senhor, uma operosidade da fé. Olhando para o texto, nós vamos observar que por muitas vezes José esteve junto com o seu pai e seus irmãos. Olhando o texto, nós vemos que eles se reuniam, eles conversavam. E foi justamente nesses momentos de conversa que José falou dos sonhos que tinha. E foi nesses momentos de conversa também que Jacó falou aos seus filhos toda a experiência que os seus pais haviam tido com o Senhor. Acredito que Jacó, sentado, Ismar, junto com os filhos, ele dizia: o Senhor Deus apareceu ao meu avô Abraão e falou a ele que teria um filho. E acredito que entre todos os irmãos ali ouvindo essa mensagem, inclusive José, talvez o mais novinho, porque era o mais novo, ficava maravilhado com a exposição feita pelo pai. Se olharmos para a história de Jacó, até o dia que ele enganou o pai passando por Esaú e trouxe o guisado para o pai, ele disse: pai, o teu Deus fez com que a caça viesse à minha mão. Ele não disse, Jacó não disse, o meu Deus. Ele disse, o teu Deus. Lá no capítulo 27. Mas no capítulo 32, o Senhor apareceu a ele, ele lutou com o Senhor. E depois que Jacó lutou com o Senhor, ele disse: eu vi o Senhor face a face, e a minha alma mudou a história de Jacó. E acredito que essa conversa de Jacó para com os seus filhos deveria ter mudado o coração dos seus filhos. Eu quero conhecer este Deus. Eu quero ter essa experiência. Eu quero viver essa verdade. Eu quero ter este contato que o vô Abraão teve, que o meu avô Isaac teve. Eu quero ter este contato que o meu pai teve no Vale de Jaboque, quando ele lutou com o Senhor. Jacó carregava consigo uma marca. E por onde quer que ele andasse, ele manquejava, porque o anjo havia tocado na ilharga da sua perna. Até mesmo a ferida que foi feita nele era um sinal que ele esteve com. Pelo que os filhos de Israel até hoje não comem essa parte da carne de qualquer animal, porque isto aconteceu a Jacó. E aqui, meus irmãos, dentro do contexto de José, acredito que esta fala, acredito que esta mensagem, que essa exposição de Jacó junto de seus filhos alcançou o coração de José com fé. José passou a crer, e aqui está a importância de nós podermos falar do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus para os nossos filhos. Não deixarmos de anunciar o reino do Senhor, não deixarmos de falar do seu amor, para que por
pregarmos dentro de casa, seja brotado em seu coração a fé que movimentou o coração. E aqui, meus irmãos, era o meio, era a forma, era uma comunicação oral, e eu fico maravilhado pensando como não deveria ser essas conversas, os pensamentos de José a respeito daquilo que seu pai contava. E quem sabe depois que ele contava a história, ele saía maquejando, e o filho olhava, é verdade. Isso impactou a vida de José, de maneira que José tinha o seu coração voltado a essas coisas. O seu pai encantava com ele, de maneira que ele era o predileto, tanto por ser o filho da mulher que ele amava, quanto por ser o filho da sua velhice. Mas José era diferente do seu, porque Deus, por sua graça, alcançou o coração de José para usar José para aquilo que ele havia determinado desde a eternidade. Assim, os irmãos dele tinham ciúme deles, o irmão deles tinha inveja dele. E inveja, meus irmãos, é a filha mais preciosa do diabo. Está linkada ali no mandamento de número 10, não cobiça. Olhando para o irmão, talvez eles ficaram, mas podia ter sido eu, Rubem, ter recebido essa veste de mangas largas que aponta para a predileção, eu sou o mais velho. Se não Rubem, porque havia pecado contra o seu pai, o seu segundo irmão? Se não o segundo, por que não Judá? Mas o mistério de Deus estava na vida de José. Ele, pela palavra pregada, se mostrou íntegro para com o Senhor. Deus conhecia o coração de José, como Deus conhece cada um de nós que estamos aqui, cada um dos que estão nos ouvindo pela internet. Não importa aonde quer que nós estejamos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante do nosso Deus. Antes mesmo que elas venham a existir. Eu me alegro muito quando eu olho para o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4, aonde nos fala que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então, tudo quanto há de ser já foi diante do nosso Deus. É conhecido dele. De maneira que o coração de José estava diante do Senhor, na presença do nosso Deus, e Deus conhecia a integridade do coração de José. E a mão de Deus estava em sua providência, realizando aquilo que ele havia determinado através da vida de José. Integridade é o segredo de José na presença do Senhor. Todas as vezes que ele descia para encontrar com os seus irmãos, ele trazia relato aos seus que o coração dos seus irmãos não era perfeito diante de Deus, pois faziam aquilo que não era agradável a Deus. Não era agradável a Deus as suas atitudes, não era agradável a Deus aquilo que eles faziam quando eles estavam levando as ovelhas para a pastagem.
Deus conhecia o coração ou os corações dos irmãos de José. Deus conhecia a integridade de José. Na bênção de José, o seu pai diz a ele que o arco, ou melhor, os frecheiros lhe deram amargura e frecharam e o aborreceram. Descendo José, vendo os seus irmãos, lá vem o sonhador, agindo com zombaria, desfazendo da pessoa dele. E a inveja, a maldade dos seus corações tramaram contra a vida de José. Aqui na bênção do seu pai, ele fala, dizendo que os frecheiros lhe deram amargura e o frecharam e o aborreceram. Chegando José onde estavam os seus irmãos, quando desejaram ele matar, então Rube protegeu o irmão, lançaram ele em uma cisterna. A história é conhecida de todos nós que aqui estamos e acredito de muitos que estão nos ouvindo nessa noite. Ele foi lançado naquela cisterna, e olha, meus irmãos, cisterna profunda, porque as cisternas no deserto, elas não são rasas. Aquela região seca precisa cavar muito para encontrar água, mas no interior, às vezes, é necessário descer 8, 10 metros no poço para conseguir água. Quantos metros talvez foram necessários para cavar este poço, que estava seco? Então, provavelmente, era um poço profundo. José foi jogado lá dentro para se ver o que fazia com ele, até que uma caravana apareceu e José foi vendido e levado ao Egito como escravo. Talvez isso já se tornara difícil, porque é o que a gente menos espera, é que o familiar da gente tenha contra nós uma atitude tão maldosa. Às vezes, por menos, nós murmuramos, nos aborrecemos, viramos a cara, não é, Neide? Fala, não, por que está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Mas, além disso, ele foi vendido como peça, como objeto, para uma caravana que passava por ali. Um jovem com 17 anos. No meio de pessoas difíceis, e se hoje nós achamos pessoas brutas e rudes para tratar conosco no comércio, em qualquer lugar que a gente vai, patrões, empresários, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, às vezes já nos trata com desdém, com demérito. Imagina você numa caravana com 17 anos, vendido como escravo. Às vezes eu paro para pensar o que aquele moço naquele momento estava sentindo. Entretanto, dentro deste contexto, dentro do pensamento que nós temos aqui, José não deixou a sua integridade e nem abandonou o Senhor seu Deus. Ele poderia falar, olha, eu tive tantos sonhos bons, tantas coisas boas, eu esperava. Eu estava junto de meu pai, ouvindo as mensagens de Deus, esperava eu encontrar com o Senhor no meio do caminho, talvez, quem sabe, Ele me aparecer, e eu lutar como meu pai lutou e ser abençoado, mas vendido como escravo. Não, isso eu não posso suportar. Muitas pessoas abandonam a fé. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas dizem que estão desigrejadas. Não existe desigrejados. Existem pessoas afastadas de Cristo. E essa é a realidade. Porque não tem como viver fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia vai falar para nós que ela, unida por suas juntas e ligaduras, ela cresce em aumento de Deus.
José está nesse momento em uma situação difícil, mas ele não deixou a sua integridade. Ele não deixou a sua fidelidade para com Deus, ainda que seus familiares o haviam vendido. Ele manteve fiel. Ele não se contaminou com a pecaminosidade sexual que havia no Egito. Se nós tirarmos a verdade de Deus, que orienta as nossas vidas para que andemos em verdade, para que façamos o que é certo, o que nos sobra? Será que o homem, como meio de si mesmo, tem moralidade o suficiente para servir de espelho para outro? De maneira alguma. De maneira alguma. Toda a humanidade dos tempos passados, como nos nossos dias de hoje, eram dados às iniquidades, às impurezas sexuais. Isso que nós vemos hoje não é nada novo. Nós ouvimos a respeito da maldade antes do dilúvio. E aquele povo morreu porque Deus não suportaria mais os seus pecados. Entre uma pequena região chamada Sinear, onde havia 5 cidades, e lá estava Sodoma, Gomorra, Zorá. E Sodoma e Gomorra talvez tivesse quantos habitantes? 5.000, 10.000, 20.000, seja quanto for. É menor que a região da Vila Esperança, que é a região da Penha. Aqui nós temos 474.000 pessoas. E aquele povo foi arrasado por causa da sua pecaminosidade. O Egito não era diferente. José desceu para o Egito, mas não abriu mão da sua integridade e da sua fidelidade para com Deus. Ele não se misturou com o pecado que lá se encontrava e nem se entregou às loucuras que lá se praticavam. Ele não deixou o direito do seu Deus e buscou os deuses do Egito. Ele não adorou Osíris e nenhum daqueles outros que ali estavam. O deus Apis. Algum de vocês já ouviram falar sobre o deus Apis? Alguém ouviu falar? O deus Apis era o deus na figura de um bezerro. Este bezerro era levado, e se você buscar dentro da história, você vai ver esse aprendizado, essa exposição feita, que esse bezerro, ele tinha uma aparência, tinha uma forma nele, alguma mancha nele, que fazia ele diferente dos outros. Ele era levado para um lugar, e ele era tratado nesse lugar como Deus. E foi justamente por causa deste fato que quando Israel estava no deserto, criaram um Deus na forma de um bezerro. Isso estava entranhado na cultura de Israel, que viveu 430 anos no Egito. O texto de hoje, nós estamos falando anterior a isso, anterior ao povo entrar no Egito. Mas José chegou naquela região, naquele lugar. Ele poderia romper com tudo, se entregar a tudo, porque nada mais o prendia. O meu pai não está vendo, os meus irmãos não vão me assistir. Ninguém aqui me conhece, ninguém sabe quem sou. Eu posso fazer o que eu quiser, porque não vai haver ninguém que me aponte o dedo, que me corrija. José não pensou assim. Se lermos o texto, ele permaneceu íntegro e fiel ao nosso Deus. Ele não se misturou, ele não se contaminou com a pecaminosidade do Egito. A sua esperança permaneceu no Senhor seu Deus, ainda que tenha provado do ódio e da inveja dos seus irmãos que se levantaram contra ele.
Tem pessoas que dizem, olha, eu não vou mais à igreja, porque lá eu vi isso, eu ouvi aquilo. Essa semana, alguma pessoa conhecida minha, lá do interior de Minas, colocou um post com uma venda nos olhos, dizendo, a religião cega. Eu não sou de comentar muita coisa deste ponto, mas eu comentei com ele. O pecado cega. E nós falamos que é a religião. A palavra religião significa religar. Ligar com Deus. Nós estávamos distantes de Deus, levados aos ídolos mudos, separados de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, no livro de Romanos, capítulo 5, nos justificou dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos estar em Deus, ser encontrado em Deus. A nossa satisfação, ela será somente encontrada. José era íntegro perante o Senhor. 2. A sua esperança permanece. Eu não sei quais são as suas lutas e as suas dificuldades. Mas a palavra de Deus nos diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. É um verso que eu aprendi na minha mocidade. Hoje eu dividi ele com a Alicia, minha filha. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. José manteve a sua esperança no Senhor seu Deus. Talvez no meio daquele movimento todo, ele não conseguia compreender tudo quanto estava acontecendo, mas Deus atentou para o caráter e para a conduta de José e fez dele uma bênção. Ainda que estivesse fora de casa, numa terra desconhecida, que falava uma língua diferente da sua, ele permaneceu fiel. Foi levado à casa de um homem para ser servo. E Deus o abençoou. E Deus o prosperou. E assim como Deus abençoou a Labão, tio de Jacó, enquanto Jacó esteve na casa de seu tio, lendo as Escrituras, nós vemos que Deus abençoou Potifar. De maneira que Potifar entregou tudo na mão de José. Toda a sua casa. Ele já nem sabia mais o que ele tinha, porque tudo quanto ele tinha estava na mão de José. Deus sondou o coração de José, atentou para a sua fidelidade e conduta, para a sua integridade e o abençoou. O salmista vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, se há em mim algum caminho mau. Deus abençoou José na casa de Potifar. Os propósitos de Deus na vida de José, ainda que foi dado a submissão dos outros e o trabalho árduo, foi o suficiente para forjar nele um caráter excelente. Não é desculpa, meus irmãos, para nós que atravessemos tempos ruins, lutas inesperadas, desprezo, desrespeito, falta de valor, seja qual for, nada é desculpa para abandonarmos a verdade e nos entregarmos às iniquidades do tempo presente. O nosso coração precisa estar confiado em Deus. Entregue à sua vontade. É verdade que todos os dias seremos combatidos, passaremos por dificuldades, sofreremos situações inesperadas.
É verdade que todos os dias seremos tentados, às vezes de forma inesperada. Mas o nosso coração, a nossa esperança, precisa estar em Deus, confiada inteiramente em Deus, assegurada nele para louvor da sua glória. Os versos 25 e 26 diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos do peito e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. A bênção de Deus estava com José por onde quer que ele fosse. Estava com ele na casa de Potifar. Deus o abençoou de maneira poderosa. No Egito, José era um testemunho fiel, um testemunho de um crente fiel a um Deus verdadeiro. Só ele, no Egito, segundo nós lemos e aprendemos, cria no Senhor. Só ele sabia quem era o Senhor, seu Deus. Estava ele no Egito, diante de situações difíceis e complicadas, mas ele era fiel. Às vezes, lidarmos com algumas verdades das Escrituras, elas mexem com a gente. Quando a palavra de Deus nos fala, de exemplo dos fiéis, ela não está falando para nós sermos exemplo para as pessoas no mundo. Ela está falando para nós sermos exemplos entre os fiéis. Se alguém é fiel, sobressaia ele. Não que você deseje ser melhor do que ele, mas se ele é fiel, seja você também fiel. Seja você exemplo para os fiéis. Uma vez, conta-se uma história de uma irmã que se dava à oração. Falar nisso, eu queria convocar os irmãos para estarmos orando a favor deste trabalho, clamando a Deus, para que Deus abençoe a igreja. Que você que está nos ouvindo também se una a nós, para que juntos oremos, clamemos ao Senhor, para que o Senhor faça de nós fiéis em sua casa. Mas essa senhora, ela ajoelhava, ela orava a Deus, como Ana, quando lamentava de não ter um filho, mexendo só a boca, com o coração compungido, contrito diante da presença do Senhor, ela clamava de joelho. E aí chegou uma irmã e falou assim: pastor, eu não posso aceitar uma coisa dessa, eu não posso. Um crente ali, olha, chorando, sofrendo, lamentando. Não, crente tem que ser feliz, crente tem que ser alegre, tem que chegar na igreja quase que, oh glória! O pastor olhou para ela e falou assim: minha irmã, é bom que nós sejamos felizes e alegres, mas aprenda uma coisa, cachoeira faz barulho. Às vezes você está longe. Quem já foi numa cachoeira aqui? Às vezes está longe a cachoeira, você está ouvindo o barulho da queda de água, não está? E quando ela bate nas pedras, aquele barulhão. Pois bem, de longe você escuta, mas não tem profundidade. Rio. Às vezes você nem sabe onde está. Quando vê, você abre na mata, dá de cara com o rio. E às vezes você até teme entrar, porque você não sabe se vai dar pé. Se a corrente for forte, você pode morrer afogado. Muito barulho não quer dizer profundidade. Precisamos ter profundidade em Cristo.
os huguenotes, homens da França, os que vieram para o Brasil em 1547, foram os primeiros pregadores do evangelho no Brasil. Até os sapateiros discutiam teologia. Precisamos ter profundidade. Conhecermos a verdade de Deus na intimidade, para quando formos provados, fazermos como José, permanecermos. O segredo de José é a integridade. O segredo de José é uma esperança viva em um Deus verdadeiro. O segredo de José é ter resiliência e se assegurar na providência de Deus. Deus abençoou José de maneira que José prosperava onde quer que ele estivesse. Mas parece que a luta não está fácil. Deus tem algo maior para ser feito e muitas vezes nós não compreendemos o maior de Deus para a vida da gente. José estava vendo a casa de Potifar crescendo, ele estava agradando o seu mestre, mas a mulher de Potifar, de uma forma perversa e maldosa, tentou contra o moço, porque a Bíblia diz que ele era um moço bonito, robusto, e desejou pecar com José. A mulher de Potifar tentou envolvê-lo em uma iniquidade. A mulher de Potifar aqui, meus irmãos, ela representa nos dias de hoje toda e qualquer iniquidade que tenta nos prender e nos tirar da presença do Senhor. A mulher de Potifar aqui, ela representa todo tipo de iniquidade e maldade que se vê no tempo presente. Hoje nós não podemos falar abertamente sobre essas coisas que acontecem no mundo em que nós vivemos. Mas todos vocês sabem como estamos vivendo e o que vemos todos os dias nas ruas. E como isso de tão perto tenta contra a nossa vida nos tirar da presença do Senhor. E mudam-se o nome, a história, isso aqui agora não é mais isso, isso aqui agora é isso. Tentando nos calar contra aquilo que é pecado, mas pecado continua sendo pecado e não vai mudar. Você pode tirar da Bíblia o que a palavra condena, você pode rasgar a Bíblia e mandar queimar todas as Bíblias de sobre a face da terra, mas a palavra de Deus continuará sendo palavra de Deus e ela continuará agindo conforme palavra de Deus na vida daquele que nele crê. E continuará confrontando os nossos pecados e os pecados daqueles que não se submetem ao Senhor. A mulher de Potifar representa tudo isso aqui. Toda a iniquidade, toda a maldade e toda a transgressão. Mas a resposta de José foi: por que pecaria eu contra o meu Senhor que confiou todas as coisas em minhas mãos? Toda a sua casa foi dada às minhas mãos. Tão somente você não, porque pertence a Ele. Por que pecaria eu contra Ele? E por que pecaria eu contra o Senhor meu Deus? Olha só o testemunho de José. Fora de casa, distante de todos, sem ser visto por ninguém, permanecia fiel naquele que ele cria. Por isso a importância de nós, meus irmãos, ensinarmos os nossos filhos desde cedo no caminho do Senhor, para que não se desviem da verdade. O mundo vai tentar contra eles e tenta todos os dias. E não podemos distanciar da oração. Clamarmos a Deus para que o socorro dele sempre seja presente. José então foi levado à masmorra, foi levado José à prisão.
E Deus o abençoou até mesmo na prisão. Lá na prisão, o Senhor o prosperou. Parece que fica meio esquisito, né, Sandra? De pensar você prosperar numa prisão, num lugar inesperado, improvável, inconcebível. E o carcereiro entregou toda a prisão na mão de José. E Deus ali o abençoou. Volto ao texto. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Estando ele ali na prisão, chegou o copeiro e o padeiro. E o Senhor, que revela todas as coisas, Mar, que nada passa desapercebido diante dele, revelou a José os sonhos daqueles homens. O padeiro morreu, irmão Saul. E o copeiro se esqueceu de José. José precisou esperar. E às vezes, meus irmãos, nós não queremos esperar. Nós queremos as coisas já. Nós estamos vivendo que nem internet. Você liga e já quer ver o negócio aberto. Antigamente não tinha que ligar, discar, fazia aquele barulho, depois a internet entrava. E hoje você já quer tudo pronto. Nós ficamos impacientes se não tem resposta rápido, se a tela não carrega. E isso tem tornado algo tão interessante na vida do povo que tudo para nós parece que tem que ser para ontem. As pessoas andam e vivem à procura de soluções rápidas, respostas rápidas, ações rápidas. As coisas de Deus não são assim. Deus é atemporal, mas age no tempo. E tudo tem o seu tempo diante de Deus. José estava ali, ouviu aquilo que aqueles homens falaram a ele e revelou a eles o que Deus havia revelado a José. Então, na prisão, o Senhor também forjava o caráter de José. E cada coisa que nos sucede tem um propósito de Deus, para que sejamos forjados, preparados, para fazermos qualquer situação. Quando nós nascemos, temos o tempo para começar a nascer os dentes. Ninguém nasce com a boca cheia de dente. Nasce, Nildete? Nasce, Angel? Não nasce. Tem o tempo de começar a andar, o tempo de começar a falar. E Deus tinha um tempo para com José, ali naquele lugar. Deus estava forjando o caráter dele, irmão Zé Carlos. Estava forjando o caráter dele para a liderança que Deus haveria de dá-la. Deus estava ali, trabalhando, agindo, para que a sua vontade prevalecesse. Um professor brasileiro diz o seguinte: o sucesso é a soma do conhecimento mais a oportunidade. Você pode ter oportunidade, mas se você não sabe fazer, será que dá certo, Maurício? Não dá. Martin Lloyd Jones, um pastor inglês, ele diz que trágico é alcançar o sucesso antes de estar preparado para ele. Tem pessoas que não conseguem suportar o sucesso. Nós vemos quantos atores, atrizes que querem, sobe de uma noite para o dia, e nós depois vemos, principalmente muitos daqueles que abandonam a Deus, que conheciam o Senhor, perdidos.
envolvidos em drogas, escândalos, porque não estava preparado. Nós vemos outros que acham que são donos de si e senhores da sua história como se fossem eternos. E querem abandonar a verdade de Deus a andar ao seu bel prazer, construindo ele a sua própria história. José precisou esperar em Deus. E enquanto ele esperava no Senhor, Deus forjava em José um caráter. Deus forjava em José. Nós precisamos esperar Deus agir. Então, o faraó teve um sonho. No tempo certo, no agir de Deus. Está me compreendendo, Ángel? No tempo de Deus. O copeiro disse: conheci um homem na prisão, e este homem, ele tem um espírito excelente. Ele me revelou o que haveria de ser, e sucedeu conforme ele disse. Então o faraó mandou chamar a José. E José, estruturado, formado, tendo um caráter formado por Deus, esteve diante do faraó e se tornou o governador do Egito. Ah, Senhor, eu queria dormir e acordar governador. Mas será que estava preparado para passar toda a caminhada que esse jovem passou? Dos 17 aos 30 anos, sofrendo as angústias e as dificuldades da servidão, a acusação e a prisão injusta. Este moço foi feito governador. E depois de formado, vamos dizer, depois de empossado governador, ele se tornou uma bênção para todas as nações. Ele se tornou uma bênção porque veio grande fome. E se não fosse aquilo que Deus havia revelado, toda a sua família teria perecido, morrido naquele período de estiagem. Deus preparou todo o momento para que a sua vontade fosse satisfeita. E José se tornou uma bênção para todas as nações. Nós estávamos como escravos no mundo, dados em pecado. Não tínhamos esperança, morríamos. Mas quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim como José foi uma bênção para todos aqueles povos, para que não perecessem no deserto e morressem de fome, o Senhor Jesus se manifestou para que através do seu sacrifício na cruz, todos nós fôssemos reconciliados com Deus e não perecêssemos nas nossas iniquidades, se tornando Ele bênção para todas as nações. A nossa esperança, ela precisa estar em Deus. A nossa integridade, a nossa pureza deve estar estabelecida em Deus, para que prossigamos a nossa caminhada até o dia que se cumpra em nós todos os dias que o Senhor nos deu sobre a face da terra. Integridade, esperança e confiança na providência de Deus
e no socorro do Senhor para com cada um de nós deve estar animando todos os dias os nossos corações. Para encerrarmos, meus irmãos, passado aqueles dias, sabemos a história, a família de José veio, ele se deu a conhecer, e todos os sonhos que Deus havia revelado a José se cumpriram. O povo de José desceu ao Egito, conforme a palavra de Deus dita no capítulo 12 de Gênesis a Abraão se cumpria. E José via o que Deus havia feito através dele. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por lutas, por aflições, por angústias, por tristezas, e queremos nos afastar da vontade de Deus, da casa do Senhor, nos aborrecermos com as coisas que nos sucedem, deixarmos a verdade de Deus por estas coisas, quando na verdade elas deveriam ser um motor, um movimento que nos leve para diante, como levou José. Quando Jacó morreu e abençoou, antes dele morrer, ele abençoou todos os filhos. E ele então abençoou José com a bênção que nós lemos aqui nesta noite. Então veio oferecer, os seus irmãos temeram, e agora o que será de nós? Será que ele vai fazer contra nós alguma coisa? Então José chamou os seus irmãos e disse: vocês intentaram mal contra mim, e Deus transformou este mal em bênção para preservar a nossa família. José viu todos os fatos pelo prisma de Deus. Ele viu pela perspectiva de Deus que tudo quanto sucedeu era Deus trabalhando, era Deus atuando, era Deus fazendo para preservar a sua família. De maneira que ele fala para os seus irmãos: tudo quanto aconteceu, aconteceu porque assim diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você passa no seu dia a dia, mas coloque a tua esperança em Deus. Permaneça íntegro, tenha esperança e confie na providência do Senhor, porque Deus está fazendo uma grande obra. Paulo escreve que ele a cumprirá até o dia de Cristo. Então, meus irmãos, integridade, esperança e resiliência na providência de Deus deve fazer parte da. Que o Senhor nos abençoe.